Imagina receber o Olerite de 2026, olhar o campo IRF, Imposto de Renda Retido na fonte, e perceber que, mesmo ganhando pouco, ainda estão descontando o imposto, enquanto o governo anuncia na TV que quem ganha até 5 mil por mês agora é isento. Muita gente está exatamente assim, perdida entre recibo de pagamento revisado, nova tabela do imposto de renda, isenção para salários até 5 mil reais, regras especiais para aposentados e a dúvida se não está pagando imposto a mais, tanto no salário quanto no benefício do INSS. Neste vídeo, eu vou te mostrar, em linguagem simples, o que mudou no imposto de renda em 2026, como essa nova isenção aparece no seu recibo de pagamento, em quais casos o IR deve ser zerado, quando ainda haverá desconto, o que acontece com aposentados e pensionistas e como conferir se o valor retido está mesmo correto. Fica comigo até o final, porque você vai aprender a ler o seu contra-cheque com outros olhos e entender quando o recibo de pagamento revisado significa de fato mais dinheiro no bolso e quando é sinal de que você precisa cobrar acerto da empresa ou do INSS. Vamos começar pela grande mudança de 2026, a ampliação da isenção do imposto de renda. A partir de janeiro de 2026, passa a valer uma regra que, na prática, garante isenção total de IR para quem tem rendimentos tributáveis mensais de até R$ 5.000. Isso vale para salário, aposentadoria, pensão e outros rendimentos pagos mês a mês, desde que sejam tributáveis e respeitem esse limite. A novidade veio de uma lei sancionada em novembro de 2025, que ampliou a isenção e criou uma redução no cálculo do imposto, para que, na faixa até 5 mil, o resultado final seja zero. Além disso, a própria Receita Federal informou que, para o ano base 2026, também fica isento do IR anual quem tiver renda tributável de até R$ 60.000 reais no ano, ou seja, uma média de R$ 5.000 reais por mês. Na prática, isso significa que milhões de trabalhadores e aposentados que antes pagavam algum imposto na fonte deixam de ter desconto mensal e, em muitos casos, deixam até de ser obrigados a declarar IR, dependendo da situação. Mas atenção, a tabela clássica do IR, com faixas e alíquotas, continua existindo. O que mudou foi a criação de redutores específicos para certas faixas de renda, que funcionam como um desconto extra sobre o imposto calculado. Para rendimentos tributáveis mensais, até R$ 5.000 reais, há uma redução que zera o imposto devido. Então, na prática, a pessoa fica isenta. De R$ 5.001 a R$ 7.350 reais, há uma redução parcial calculada por fórmula que diminui bastante o imposto. Em alguns casos, o IR fica muito baixo ou até chega a zero na borda superior da faixa, acima de R$ 7.350 reais. Não há redução extra. Aplica-se a tabela progressiva normal, com alíquotas crescentes até 27,5%. E onde entra o recibo de pagamento revisado nisso tudo? Em 2026, empresas, órgãos públicos e o próprio INSS tiveram que atualizar sistemas de folha para aplicar a nova regra de isenção e redução do IR. Isso significa recalcular o imposto em cima dos salários ou benefícios de janeiro em diante, seguindo a nova tabela e os novos redutores. Em muitos casos, foi preciso revisar o rolerite ou o extrato de pagamento, retirando o desconto de IR de quem passou a ser isento, reduzindo o IR de quem está entre 5.000, 0,1 e 7.350 reais, e ajustando a base para quem está acima dessa faixa, sem redução. Para aposentados e pensionistas do INSS, essa revisão apareceu diretamente no extrato de pagamento de 2026. O INSS divulgou que, além de reajustar os benefícios, passou a aplicar a isenção do IR para quem recebe até R$ 5.000 reais por mês, com isenção parcial e progressiva para quem recebe entre R$ 5.001 e R$ 7.350 reais. Ou seja,
Se você é aposentado e recebia desconto de IR em 2025, mas seu benefício é de até 5,00 reais, o extrato de janeiro de 2026 já deveria mostrar IRF 000. No caso de quem trabalha com carteira assinada, a empresa precisa seguir a orientação da Receita Federal para retenção na fonte. A Receita publicou exemplos práticos mostrando como aplicar a nova tabela e os redutores, inclusive no cálculo do IRRF sobre o 13º salário. Na prática, o Holerite de 2026 deve vir com base de cálculo do IR atualizada, redutor aplicado para faixas até 7,350 reais, quando for o caso, valor de IRRF menor ou zerado nas faixas de isenção. Agora, antes de seguir, eu quero que você participe. Escreve aqui nos comentários. Em janeiro de 2026, o seu Holerite ou extrato de aposentadoria veio com desconto de IR ou zerado. Coloca sem se expor demais. Se sua renda está abaixo de 5.000, entre 5 e 7,350, ou acima disso. E se você percebeu alguma diferença no valor líquido. Esses comentários ajudam a gente a entender como a mudança está chegando na vida real e também a montar próximos vídeos, como saber se a empresa calculou o IR certo, ou quando vale a pena ainda declarar imposto, mesmo isento de retenção. Voltando, vamos falar de como você pode conferir na prática se o seu recibo de pagamento foi revisado corretamente. Se você ganha até 5,00 reais por mês de renda tributável, o valor do IRRF na folha deve ser 0, porque o redutor da nova regra zera o imposto devido. Então, se em 2025 você tinha desconto e, em 2026, com o mesmo salário ou benefício dentro dessa faixa, continua tendo IR descontado, é sinal de que a fonte pagadora pode não ter atualizado a regra. Nesse caso, o caminho é cobrar a explicação do RH ou do órgão pagador. Ver se não há outro tipo de rendimento somado naquela mesma fonte. E, se não resolver, ajustar na declaração anual, que pode gerar restituição do que foi pago a mais. Se você ganha entre 5,001 e 7,350 reais, você pode ainda ter IR retido, mas em valor bem menor do que seria pela tabela tradicional, porque há um redutor calculado com base em fórmula. O Holerite deve mostrar menos IR do que em 2025, se a renda não mudou muito. E, de novo, se não houve essa queda, vale questionar a fonte pagadora e, na declaração anual, conferir o cálculo. Se você ganha acima de 7,350 reais, não há desconto extra de isenção parcial. O cálculo segue a tabela progressiva normal, com alíquotas que podem chegar a 27,5%. Neste caso, a principal atenção é se a empresa está usando a tabela correta de 2026 e se está considerando suas deduções no cálculo do IRRF. Além da faixa de renda, existem outros casos de isenção previstos em lei, que também aparecem no recibo de pagamento revisado. Pessoas com 65 anos ou mais têm direito a uma parcela isenta adicional sobre rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, dentro de limite específico. Portadores de doenças graves, previstas em lei, podem ter isenção de IR sobre rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, mediante laudo médico oficial. Essas isenções são diferentes da isenção geral por faixa de renda, mas se somam a ela e podem reduzir ainda mais o imposto retido. Outra coisa que muita gente esquece, mesmo com a isenção mensal, algumas pessoas ainda terão que declarar imposto de renda anual. A obrigação de declarar não depende só do fato de ter IR retido, ela pode vir de rendimentos isentos acima de determinado valor, ganhos de capital, movimentação em bolsa de valores, patrimônio acima de certos limites. Então, se você está na faixa isenta,
pode não pagar nada de imposto, mas ainda assim precisar entregar a declaração para regularizar sua situação e até garantir restituição de eventual IR retido em outras fontes. Falando em restituição, a revisão do recibo de pagamento em 2026 pode significar duas coisas diferentes. Revisão preventiva. A fonte pagadora já aplica a nova regra e deixa de reter o IR. Então você recebe mais líquido desde o começo do ano. Revisão corrigida. Se houve retenção a mais nos primeiros meses, a declaração anual pode gerar restituição, devolvendo o imposto pago indevidamente. É por isso que guardar contra-cheques e extratos é tão importante. São eles que vão mostrar, mês a mês, quanto foi retido e qual foi sua base de cálculo real. Se você é aposentado do INSS, o extrato de pagamento de 2026 já traz os efeitos dessa mudança. Reajuste no valor do benefício, especialmente acima do mínimo. Indicação de IRF zerado para quem recebe até R$ 5.00. Isenção parcial para quem está entre 5.001 e 7.350, com IR bem menor do que em 2025. Se o seu extrato não reflete isso, vale ligar no 135 ou acessar o Meu INSS para conferir o detalhamento e, se necessário, buscar esclarecimento. SHU 200B. Resumindo em termos práticos, o que você precisa fazer com essa história de recibo de pagamento revisado 2026 e isenção do IR, ver qual é sua renda tributável mensal, até 5. ZES 0, entre 5, ZIS e 7, 350 ou acima disso. Olhar no rolerite ou extrato se o IRRF está condizente com a nova regra, 0 na faixa isenta, menor na faixa intermediária. Guardar todos os recibos de 2026 para, na hora da declaração, conferir se não houve retenção a maior. Em caso de dúvida ou aparente erro, conversar com RH, INSS ou contador e usar a declaração anual para ajustar, garantindo restituição se for o caso. Se este vídeo te ajudou a entender o que mudou na tabela de imposto de renda em 2026, como isso aparece no seu recibo de pagamento revisado e o que significa, na prática, estar isento ou pagar menos IR, não deixa essa informação ficar só com você. Se inscreve agora no canal Informação e Cidadania. Deixa o like. Comenta aqui embaixo qual é a sua faixa de renda e se o seu rolerite já veio diferente em 2026. E compartilha este vídeo com colegas de trabalho, aposentados e familiares. Porque quando o assunto é imposto, cada real que você entende é um real a mais que pode ficar no seu bolso e não no campo IRRF do seu contra-cheque.